Bem-vindos ao É Assim Que É podcast. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, deixe seu like neste vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos episódios. E o podcast de hoje, o tema é sobre um dos fantasmas do mundo corporativo. O nome em inglês é churn. Não é churn. É churn, que significa a taxa de abandono e cancelamento por parte dos clientes, ou é o rompimento do vínculo do cliente com a empresa. Isso assombra muitos CEOs, muitos líderes e muitos analistas de experiência do cliente. Como reter, afinal, os clientes e o que causa, esse abandono, essa debandada do cliente. Muitas iniciativas têm sido feitas para reduzir essa taxa de abandono, entre elas identificar ali o perfil ideal do cliente e também personalizar o atendimento. Entretanto, tanto esse perfil ideal quanto a personalização esbarram em grandes dificuldades de conversar com a realidade do que acontece ali nos atendimentos ao cliente, Porque a expectativa e a realidade têm um conflito que precisa ser sanado. E esse é o objetivo aqui do podcast de hoje, conversarmos sobre possíveis soluções para essa personalização e criar menos expectativas irreais sobre esse perfil do cliente e entender quais são os perfis reais e como eles se manifestam e o que fazer, afinal, para usar essa informação em benefício tanto da empresa quanto do próprio cliente. Para criar uma comunicação assertiva, e significativa entre a empresa e o cliente, é preciso conversar de acordo com os padrões de funcionamento de ambos. O ideal é que seja de ambos, mas, acima de tudo, falar a língua do cliente, falar de acordo com a manifestação do traço de caráter dele naquele momento da comunicação. O que nós vemos hoje nas interações entre empresas e clientes nas centrais de atendimento é justamente essa busca por padronizar o máximo possível das mensagens e trazer a humanização para o padrão, um padrão humanizado, que seriam aquelas mensagens meio cheias de firulas e tudo mais, que tem o seu valor, teve o seu valor em determinado momento, continua tendo ainda dentro dos limites do possível em muitos cenários, em muitas empresas, em muitas situações. Contudo, existe uma personalização que não está só na forma, não está só em acrescentar firulas ou com mais palavras ou com menos palavras na mensagem, mas exatamente adaptar ao perfil do cliente, ao cliente mais rápido e mais prático. Eu tenho um padrão de comunicação, não do que falar, mas de como falar. Para um cliente que gosta mais de acolhimento, as firulas funcionam bastante. Para um cliente que precisa de mais detalhes, de mais método, eu preciso ser um pouco mais detalhado, mais específico na abordagem. Para clientes que gostam de vantagens ali daquela relação ganha-ganha, ele precisa de clareza nas negociações, porque ele não gosta de se sentir manipulado. E tem aquele cliente que gosta de brilhar, ele gosta de ser bem atendido por quem ele é e não necessariamente pelo que quer que ele faça ali em troca. Então tem muitos perfis, muitas características no caráter de todos nós, seres humanos. Nós todos temos 5 perfis, 5 traços de caráter em nós que se manifestam ao longo do dia, e alguns têm mais de um, mais de outro, mas todos temos os 5. Alguns têm traços predominantes que vão estar presentes ali no seu comportamento por mais tempo ao longo do dia, outros nem tanto, e esses padrões de comportamento eles interferem ou eles refletem diretamente na nossa
comunicação, na forma como a gente se expressa e a forma que a gente fala as coisas, o momento que a gente fala as coisas, ele está refletindo o tempo todo qual é a dor ou qual é o traço que está no comando naquele momento. Então, a comunicação, ela não fala muito sobre qual é o perfil determinado do cliente. Ele vai falar sobre o perfil que está manifestado naquele momento, que fala diretamente com a experiência que ele quer naquele exato instante em que ele entrou em contato para resolver um problema dele. Então, são duas facetas de problemas que precisam ser observadas. O problema em si, né? Qual é a questão, o fato que ele precisa ter solucionado e como eu preciso abordar esse problema para esse cliente nesse momento em que ele está se manifestando de determinada forma. Então, olhar para essas duas situações vai ajudar melhor a entender esse cliente. Mas falando de churn, já estamos falando do cliente que abandonou. Então, esses clientes que abandonaram também dá para identificar se existe ali algum padrão, né? Se tem algum tipo de cliente, algum perfil de cliente, né, de caráter do cliente que foi mais machucado, por assim dizer, que foi menos atendido nas comunicações anteriores que levaram até aquele abandono. Então, todo esse estudo traz muita mais informações do que somente idealizar o perfil ideal ou personalizar unificado, personalizar de uma forma unificada ali a comunicação. Então, existe uma riqueza de informações disponíveis no caráter do cliente, na forma como ele se expressa, que precisa ser olhado. E é por isso que eu desenvolvi um método que justamente permite olhar para essa camada da comunicação do traço de caráter em relação com a experiência do cliente. E não somente olhar e observar, mas também incluir, né, a tecnologia como aliada. Um dos grandes desafios, além de combater o abandono, é justamente personalizar de forma inteligente, né? Então, hoje nós temos a inteligência artificial para nos ajudar a cortar caminhos, porém existe ali, eu identifiquei, né, que existia uma oportunidade ali revolucionária, por assim dizer, de olhar antecipadamente, né? Hoje, todas as iniciativas, elas partem a partir daquilo que já deu errado para corrigir e evitar que outras situações como aquela aconteça. Mas esse comportamento preditivo e em tempo real ainda era desafiador, ainda é um desafio para o atendimento ao cliente e ao mesmo tempo é essencial. Então, para nós que também somos clientes, nós sabemos bem como é esse desafio, e mesmo tendo trabalhado por tantos anos, estando trabalhando, na verdade, por tantos anos do lado de cá, de quem cuida dos clientes, quando estou nas minhas relações como cliente, eu só quero ser cliente e eu quero ter as minhas necessidades atendidas. E as minhas necessidades não são, como eu falei, né, só os fatos, só o problema prático em si, é também a forma como eu quero que se comuniquem comigo naquele momento, e faz toda a diferença. Muitas vezes nós podemos não ter o nosso problema em si solucionado, mas se nós formos bem atendidos, né, se a nossa comunicação foi atendida corretamente, a experiência é positiva. Existem vários relatos, vários estudos, inclusive no meu site, né? Eu estou escrevendo alguns artigos em que eu estou reunindo esses estudos que eu estou acompanhando e estou olhando sobre a experiência do cliente, e a experiência sobressai a própria solução do problema. Então, é importante sempre a gente olhar, sim, para a experiência do cliente. E esse método de identificar o padrão de funcionamento pela comunicação aliada e à inteligência artificial e à tecnologia, o grande desafio que nós estamos iniciando agora nesse período, nesse ano de 2025, que também, né, de acordo ali com o LinkedIn, a saúde emocional, ela vai ser o desafio
das empresas para 2025 e uma boa comunicação, né? Não gerar estresse nos clientes. Para quem está atendendo também é um grande aliado, né? Um grande amigo ali da saúde emocional do atendente, porque quanto mais ele conseguir proporcionar uma boa experiência para o cliente e receber esse feedback positivo, mais ele vai se poupar de estresse ali no ambiente de trabalho. Então, esse é o convite que eu faço para você. Se você é líder de CX, né, ou gestor, enfim, está interessado aí em identificar os padrões de funcionamento dos seus clientes e melhorar o seu atendimento, entre em contato aqui na descrição do vídeo. Eu deixei uma ficha de interesse que você pode preencher sem compromisso para a gente conversar sobre as suas necessidades e como solucionar.